Caríssimos alunos, no nosso encontro de hoje, nós iremos ver o cálculo de horas extras, passando etapa por etapa para que vocês possam compreender bem o que precisa ser identificado. Então, é uma forma de entender todo o conteúdo teórico que foi ministrado a partir de uma perspectiva prática. Porque, na hipótese de vocês terem algum tipo de cliente, enquanto advogados, ou na qualidade de procuradores, de juízes, vocês precisarão ter o conhecimento teórico, mas especialmente entender como é a incidência deste conteúdo teórico na prática. Então aqui eu simulo algumas situações para que vocês possam efetivamente entender como é que o direito do trabalho tem sido, de alguma forma, revisitado na experiência prática dos profissionais na Justiça do Trabalho. Então, aqui nós temos uma primeira situação em que iremos calcular exclusivamente as horas extras em um determinado mês. São 4 etapas, basicamente, que precisaremos passar. O primeiro passo é descobrir a quantidade de horas extras realizadas pelo empregado. E, para tanto, eu vou ter que avaliar qual é o critério mais vantajoso. Eu vou ter que escolher um deles. Ou o critério diário, ou o critério semanal. Por quê? Os limites de jornada de trabalho estabelecidos na Constituição são limites que perpassam por uma situação diária, 8 horas diárias, a partir dali tem hora extra, e 44 horas semanais. Então eu não posso calcular as horas extras sobre os 2 critérios e depois somar as horas extras encontradas, porque haveria, obviamente, aí bis in idem. O que eu tenho que fazer é identificar quantas horas extras existem no critério diário, quantas horas extras existem no critério semanal e avaliar qual dos critérios, naquele contexto específico, é mais vantajoso ao empregado. Segundo passo é encontrar o número de horas trabalhadas no mês. Então eu vou calcular a quantidade de horas extras por semana, tanto no critério diário quanto no critério semanal. Vou avaliar quantas semanas tem aquele mês e vou encontrar quantas horas extras foram trabalhadas no mês. Depois eu tenho que calcular, como terceiro passo, o valor de uma hora extra. Primeiro eu encontro o valor de uma hora simples. Encontrando o valor de uma hora simples, é só embutir o adicional, que via de regra de 50%, e aí a gente multiplica por 1,5. Se fosse de 75%, a multiplicação seria por 1,75 e assim por diante. Encontrando o valor de uma hora extra, aí é só multiplicar pela quantidade de horas extras naquele mês encontrado. E esse procedimento tem que ser feito mês a mês. Então, acaba que esses passos eles se tornam muito mais intuitivos e fáceis a partir do momento em que nós contextualizamos com o problema proposto. Então vamos lá. Em um determinado mês, um empregado, contratado para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, sem acordo de compensação de jornada, trabalhou 6 vezes por semana, de 8 às 18, com 1 hora de intervalo. Este empregado, além do salário fixo de R$ 2.100, recebia R$ 700 de gratificação de função, 350 de triênios, 630 de adicional de periculosidade, R$ 600 a título de prêmios naquele mês e R$ 1.200 ele recebeu no mês a título de PLR. Qual é o pagamento que o empregador deveria fazer ao empregado naquele mês? E aí estamos nos limitando às horas extras. Antes de passarmos para cada um dessas etapas, é importante que a gente reflita sobre algumas informações propostas no problema. Primeiro, em um determinado mês, isso aqui é apenas para a gente ficar nesse mês, senão o cálculo ficaria bem mais complexo se a gente colocasse um ano, bem mais demorado, que obviamente não é o nosso objetivo. Em um determinado mês, o empregado contratado para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais
Esta informação ela é muito importante porque se o empregado for contratado para trabalhar menos, todo o labor que ele exercer além daquele limite será considerado como hora extra. A gente colocou 8 horas diárias e 44 semanais porque é o limite máximo, que normalmente é, né, a regra quando o empregado é contratado. Mas é possível que o empregado seja contratado para um limite de jornada inferior. O que importa saber, portanto, é ele foi contratado para qual jornada? E aí a gente vai fazer os cálculos a partir dessa jornada contratada. No caso, é o que acontece na maioria das vezes com os empregados. O empregador ele sempre vai querer contratar por uma jornada maior, já que ele pode, né, que é o limite máximo de 8 horas diárias e 44 semanais, porque aí ele tem digamos assim, um custo menor. Né? Você imagina ele ter que pagar este mesmo salário numa jornada de 6 horas diárias e 36 semanais. Ele vai ter que contratar mais empregados, vai ser mais caro. Então, via de regra, o comum é o empregador contratar sempre no limite máximo. Bem, sem acordo de compensação de jornada, também uma informação extremamente importante. Por que importante? Porque todas as vezes em que há uma extrapolação da jornada de trabalho, a gente precisa avaliar, tem acordo de compensação de jornada ou não? Por quê? Porque se tiver um acordo de compensação de jornada e toda a jornada extraordinária realizada estiver sendo compensada, não haverá pagamento de horas extras. As horas extras, enquanto direito do empregado, somente existem se não houver compensação, ou se a compensação não for integral. Agora, a partir do momento que tem compensação, a legislação permite, portanto, que haja trabalho em excesso no dia para diminuição em outro, de modo que não se gerem horas extras. Isso se houver uma compensação integral e perfeita. Mas aqui não tem. Portanto, se não tem, havendo extrapolação de jornada, haverá o pagamento de horas extras. Então ele trabalhou 6 vezes por semana, né, 6 dias por semana, segunda a sábado, por exemplo, de 8 às 18, com 1 hora de intervalo. Todas essas informações importantíssimas, porque é a partir dessa jornada que nós iremos calcular, né, se há hora extra ou não. E aí ele recebe salário fixo de R$ 2.100. Também dado importantíssimo, porque para calcular o valor da hora extra, eu preciso saber qual que é o salário fixo dele recebido. Mas a base de cálculo das horas extras, à luz da súmula 264, não é apenas o salário fixo, porque são todas as parcelas salariais. E aí a gente exclui, portanto, aquelas parcelas pagas por terceiros, como gorjetas, e parcelas, né, que não têm natureza remuneratória. Penalidades, indenizações, ressarcimentos, parcelas não salariais por lei, PLR, né, alimentação pelo PAT, vale transporte e assim por diante. Então, todos esses dados, eles são importantíssimos, porque para a gente encontrar a base de cálculo das horas extras, nós iremos precisar somar as parcelas salariais. E aqui, todas são parcelas salariais, com exceção dos prêmios, que a reforma trabalhista retirou a natureza remuneratória, salarial, e a PLR, que a Constituição também retirou a natureza salarial. Então, a gente, para encontrar a base de cálculo das horas extras, nós iremos somar 2.100 mais 700, mais 350, mais 6.300. Então, ó, salário base, gratificação de função, adicional por tempo de serviço, né, e prêmios, adicional de periculosidade, perdão. E aí a gente encontra como base de cálculo, no nosso exemplo, de horas extras, 3.780. Então, consideradas essas informações, nós iremos calcular as horas extras. Primeiro passo. Discussões extras realizadas pelo empregado. Só que aí a gente tem que avaliar sobre o critério diário e sobre o critério semanal. A gente só vai poder escolher o mais vantajoso ao empregado. Mas primeiro eu tenho que verificar quantas horas extras ele fazia num critério, quantas horas extras ele fazia no outro. E é importante também notar que para eu poder comparar um com o outro,
eu vou ter que primeiro avaliar qual é o critério diário e transformar o critério diário na semana. Então, pelo critério diário, quantas horas ele fazia na semana? Porque aí eu estou comparando o critério diário na semana com o critério semanal. As bases são as mesmas. Os senhores vão entender aqui como é que se faz essa equiparação do critério diário na dimensão semanal. Então, vamos lá, pelo critério diário. A gente vai ter que se perguntar quantas horas extras ele fez acima da jornada normal diária dele, que era de 8 horas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o intervalo que ele ficava lá na empresa, o horário que ele entrava, o horário que ele saía, e vou diminuir do horário, da duração, melhor dizendo, do intervalo intra-jornada. Porque durante o intervalo intra-jornada ele não se coloca à disposição do poder empregatício do empregador, então isso não compõe a jornada de trabalho dele. Então, aqui, nós temos um lapso de 10 horas, de 8 às 18. E aí eu vou diminuir 1 hora de intervalo entre a jornada, portanto 9 horas, para encontrar quantas horas de trabalho líquido, digamos assim, ele tinha. 9 horas de trabalho por dia. 9 horas por dia. Se ele trabalhava 9 horas por dia, ele então estava ultrapassando do seu limite diário máximo de 8 horas, 1 hora. Razão porque ele fazia 1 hora extra. Agora, como é que eu vou comparar 1 hora extra por dia com o critério semanal, que é a base de 44 horas semanais? Eu vou pegar essa 1 hora extra e vou verificar quantas horas extras pelo critério diário ele fazia na semana. Eu vou pegar 1 hora extra e vou multiplicar pela quantidade de dias que ele trabalhou na semana, 6 vezes. 1 hora extra por dia vezes 6 dias de trabalho na semana significa dizer que ele fazia, então, pelo critério diário na semana, 6 horas extras. Aqui. Então, eu encontrei quantas horas extras ele fazia pelo critério diário. 6 horas extras por semana. Pelo critério diário. E aí eu vou ver o critério semanal. Enquanto o critério diário, eu pergunto quantas horas por dia ele trabalhou além do limite máximo diário, das 8 horas. No critério semanal, eu vou perguntar quantas horas de trabalho por semana ele trabalhou além do critério semanal de 44 horas. Então, eu vou pegar a quantidade de horas de trabalho por dia, 9 horas por dia de trabalho, e vou multiplicar pelos dias trabalhados na semana, 6 vezes na semana. Então, 9 vezes 6 dá 54 horas por semana. E vou verificar quantas horas, além de 44 horas, que era o limite máximo semanal, ele trabalhou. Se ele trabalhou 54 horas de trabalho por semana, e o limite máximo semanal é de 44 horas, então ele trabalhou 10 horas, além do limite máximo semanal, portanto, 10 horas extras. 10 horas que ultrapassaram o limite máximo de 44 horas semanais. Então, comparando os dois critérios, para ver qual que é o mais vantajoso ao empregado, fica fácil. É o critério semanal, né? Porque ele trabalhava 10 horas extras por semana e no critério diário foram 6 horas extras por semana, já que ele trabalhava 1 hora extra por dia em 6 dias da semana. Então vejam que ele trabalhava 10 horas extras semanais, pelo critério semanal. Qual que é o segundo passo? Encontrar o número de horas trabalhadas no mês. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar a quantidade de horas semanais e vai multiplicar pela quantidade de semanas no mês. E se estabelecer um padrão que a média de semanas consideradas todos os meses do ano é de 4,28. Então, nós temos por mês 4,28 semanas em média. Então, eu pego as 10 horas que ele fazia por semana, 10 horas extras, e multiplico por 4,28 semanas. Para o professor, é a única categoria, né, que é diferenciada, seria 4,5, porque a lei assim determina. Mas para os outros trabalhadores, a gente multiplica por 4,28.
E aí nós iremos encontrar que aquele empregado nesta jornada indicada, ele fazia 42,8 horas por mês. 42,8 horas extras por mês. Ou no mês, né? Já que foi um mês aqui considerado especificamente. Qual que é o terceiro passo? Calcular o valor de uma hora extra, porque calculando o valor de uma hora extra, depois eu multiplico por 42,8. E aí eu encontro quanto que ele receberia de horas extras neste contexto. Como é que eu encontro o valor de uma hora extra? Primeiro eu tenho que encontrar o valor de uma hora simples do empregado. Encontrando o valor de uma hora simples, é só acrescentar o adicional das horas extras, que aí eu encontro o valor de uma hora extra. E como é que eu encontro o valor de uma hora simples? Eu vou ter que pegar o que ele recebeu no mês de parcelas salariais da base de cálculo das horas extras. Base de cálculo das horas extras. Que são todas as parcelas salariais. E vou dividir pela quantidade de horas remuneradas no mês. Para quem trabalha 8 horas diárias e 44 semanais, a quantidade de horas é 220. Por quê? Porque eu vou pegar o número de horas semanais, vou dividir pelo número de dias que poderiam ser trabalhados. Então, número de horas semanais, 44, dividido pelo número de dias que poderiam ser trabalhados, 6. Por que 6? Porque são 7 dias a semana menos o repouso semanal. Aí vou encontrar 7,33 e vou multiplicar por 30 dias, que é, em média, quanto tem, e é o padrão, né? Quantos dias tem no mês. Aí se o mês tiver 31, não, o padrão é sempre multiplicar por 30 dias. E aí eu encontro 220 horas que devem ser remuneradas ordinariamente. Bem, e se ele trabalhar 40 horas semanais? Se ele trabalhar 40 horas semanais, o divisor será 200. 200 horas no mês, remuneradas. Se ele trabalhar 36, o divisor é 180. Se ele trabalhar 30 semanais, o divisor é 150. Então, isso são padrões, né, que são aceitos para o cálculo das horas extras. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a base de cálculo das horas extras, que são todas as parcelas salariais, e dividir pelo divisor próprio da semana, da jornada semanal, que no caso de 44 horas é 220. Então eu vou pegar a base de cálculo neste nosso exemplo, vão ser todas as parcelas salariais. Salário fixo é salarial, gratificação de função é salarial, triênios também são salariais, adicional de periculosidade, idem. Prêmios e PLR não, porque a natureza remuneratória foi excluída por lei. Então eu vou somar 2.100, 700, 350, 630 e vou encontrar 3.780. Dividir 3.780 pelo divisor próprio da jornada de 44 horas semanais, que é o 220. Então, 3.780 dividir por 220, eu vou encontrar como hora simples, uma hora de trabalho deste empregado equivale a 17,18. Acabou por aí? Não, porque eu preciso encontrar qual é o valor de uma hora extra. E como é que eu encontro o valor de uma hora extra? Eu vou pegar os 17,18 e vou somar com o adicional da hora extra. Via de regra, o adicional é de 50%. Já que a Constituição diz que, no mínimo, a hora extra tem que ser remunerada com um adicional de 50% a mais. Então não pode diminuir esse adicional, nem por norma coletiva. Mas pode ser que por norma coletiva se aumente o adicional para 60, para 100, para 125, para 75. Não é muito comum, porque pela lógica o empregador vai querer pagar menos. Para que ele vai pagar mais de hora extra? É muito bom se ele fizer isso para o empregado, mas infelizmente, né,
não é isso que ocorre na prática. Via de regra, o adicional de horas extras é sempre pelo mínimo possível, que é de 50%. E como é que eu vou transformar 17,18 em uma hora extra? Eu vou pegar e vou multiplicar por 1, o que representa o adicional, no caso de 50%, 5. Este 1 daqui é a hora simples. E o 5 representa os 50%. Aí, se o adicional fosse de 75, você ia multiplicar por 1,75. Se fosse de 60, você ia multiplicar por 1,6. E se fosse de 100%, então era hora simples mais 100% da hora simples, você vai ter que... É hora simples mais hora simples, é 2 vezes. Você ia multiplicar por 2. Mas aqui no nosso exemplo, o adicional é de 50%, porque somente poderemos considerar um outro adicional superior a 50% se aqui expressamente fosse estabelecido. Como não foi, a gente vai pegar o 17,18, que é a hora simples, e multiplicar por 1,2, encontrando o valor de 25,77 como de hora extra. Este é o valor que corresponde às horas extras deste empregado. Acabou por aqui? Não. Eu vou ter que multiplicar 25,77 pela quantidade de horas extras realizadas no mês, que eu encontrei aqui, ó. Ele realizou 42,8 horas extras no mês. Pego o 25,77, que é uma hora extra, e multiplico pela quantidade de horas extras no mês, encontrando 1.103,07. Então, no contra-cheque, ele receberia todos esses valores, mais 1.103,07. Professor, ele receberia mais alguma coisa? Sim, porque as horas extras repercutem sobre outras parcelas. Então, aqui ele vai ter que calcular, o empregador vai ter que calcular 8%, né, das horas extras recebidas, para verificar qual que vai ser a repercussão sobre o FGTS. Na verdade, o que ele vai fazer para calcular o FGTS do mês? Ele vai pegar os 2.100, os 700, os 350 de triênio, os 630 de adicional de periculosidade, mais 1.103, vai somar tudo e vai colocar 8%. Mas vejam que a base de cálculo do FGTS comporta também as horas extras. Haverá uma repercussão das horas extras sobre o FGTS. Se as horas extras forem prestadas de forma habitual naquele ano, ele ainda vai ter que calcular, né, a repercussão das horas extras sobre o 13º, sobre as férias. Se ele for mandado embora e as horas extras, né, forem habituais, vai ter que calcular ainda sobre o aviso prévio, né, e assim por diante. Ok? Mas a gente só se limitou ao cálculo das horas extras para facilitar. Cada passo é importante. Então vamos, né, passo por passo para vocês entenderem. Aqui nós estamos pegando os mesmos dados, né, os mesmíssimos dados, e a única diferença é que o critério diário foi mais interessante. O critério diário foi mais interessante. Por que o critério diário foi mais interessante neste exemplo? Porque ele, ao invés de trabalhar 6 vezes na semana, ele estava trabalhando 5 vezes na semana, de segunda a sexta, por exemplo. A mesma jornada, 8 às 18, né, com os mesmos valores. Então vamos lá. Só para vocês entenderem, em um determinado mês, o empregado contratado para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, sem acordo com a sua jornada, trabalhou 5 vezes por semana. 5 dias por semana. De 8 às 18, com 1 hora de intervalo. Este empregado, além de salário fixo, são os mesmos valores do exemplo anterior. Né? 2.100 salário fixo, 700 de gratificação de função, 350 de triênio, 630 de adicional de periculosidade, 600 de prêmio, 1.200 de PLR. Qual é o pagamento que o empregador deveria fazer ao empregado naquele mês? Olha que interessante. Critério diário. De 8 às 18 menos 1 hora de intervalo, então 10 menos 1 hora dá 9 horas. 9 horas de trabalho em um dia. Então ele estava excedendo pelo critério diário 1 hora extra, já que ele estava trabalhando 9. E o limite contratual dele era 8. Então, 1 hora extra vezes os 5 dias na semana que ele trabalhava, dá 5 horas extras na semana pelo critério diário, ok? Vamos ver o critério semanal, que ultrapassou as 44 horas. Ele estava trabalhando 9 horas por dia, vezes os 5 dias da semana que ele trabalhou,
Aqui a grande diferença do exemplo anterior, porque no exemplo anterior ele trabalhava 6, então 9 vezes 5 dá 45. Pelo critério semanal, ele está ultrapassando apenas 1 hora do limite de 44. Então ele está fazendo 1 hora extra por semana. Então, neste exemplo, olha como é que pode mudar. Olha que interessante. Neste exemplo, o critério diário é mais interessante. São 5 horas extras por semana pelo critério diário, ao invés de 1 hora extra por semana, pelo critério semanal. Então, o mais vantajoso são 5 horas extras por semana. E aqui é o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Eu vou encontrar o número de horas extras trabalhadas no mês. Eu vou pegar o critério mais vantajoso, que são 5 horas extras por semana, e vou multiplicar sempre por 4,28 semanas, que é a média de semanas por mês. Vou encontrar aqui 21,4 horas extras no mês. Aí eu vou pegar a base de cálculo, 3.780, vou dividir pelas 220 horas remuneradas por mês, que é o divisor próprio de quem trabalha 44 horas semanais, e vou encontrar o valor de 17,18 horas. Reais, né? R$17,18 por hora. Essa é a hora simples. E aí eu vou multiplicar por 1,5 para encontrar horas extras. 1 hora extra desse empregado são R$25,77. Aí eu vou pegar o valor da hora extra do empregado e multiplicar pela quantidade de horas extras que ele fez no mês. 25,77 vezes 21,4 horas extras no mês e vou encontrar 551,48. R$551,48. Então vejam que, neste segundo exemplo, ao contrário do que ocorreu no primeiro, o critério diário foi mais interessante. A única mudança que nós tivemos aqui é a quantidade de dias por semana que ele trabalhava. Vamos ver um terceiro exemplo que é um pouquinho diferente, o critério diário e o semanal, porque eles deram exatamente o mesmo valor de horas extras por semana. Em um determinado mês, o empregado contratado para trabalhar 6 horas diárias e 36 semanais, sem acordo de compensação de jornada, trabalhou 6 vezes por semana, de 8 às 18, com 1 hora de intervalo. Este empregado, além do salário fixo, recebia 375 de adicional de transferência, os adicionais todos compõem a base de cálculo das horas extras, R$150 de prêmio. Prêmios não compõem. Qual é o pagamento que o empregador deveria fazer? Sempre a gente vai ter que avaliar qual é o critério mais interessante. Pelo critério diário, olha que interessante, agora eu vou verificar o que ultrapassou as 6 horas diárias. Ué, professor, por que não é o que ultrapassou as 8 horas diárias? Porque ele foi contratado para 6 horas diárias e 36 semanais. Tudo que ultrapassar as 6 horas diárias e 36 semanais vai ser considerado como extra. No outro exemplo, ele foi contratado para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais. Então é uma outra situação. Aqui as horas extras vão ser todas aquelas que são superiores, né, que são além da jornada contratada. Pelo critério diário, bem, aqui nós temos um intervalo de 10 horas, né, de 8 às 18, com menos 1 hora de intervalo entre a jornada, ele trabalhava 9 horas de trabalho por dia. Se a jornada contratual é de 6 horas, significa dizer que ele está fazendo 3 horas extras. 3 horas extras por dia. Só que para eu comparar com o critério semanal, eu preciso equiparar o critério diário na semana. Então, eu vou pegar 3 horas extras por dia, vezes 6 dias na semana, que dá 18 horas extras por semana pelo critério diário. No critério semanal, eu vou verificar o que ultrapassou as 36 horas. Então, eu vou pegar a quantidade de horas de trabalho por dia, né? 8 às 18 menos 1 hora, dá 9 horas por dia, vezes 6 dias de trabalho na semana. E vou encontrar 54 horas de trabalho por semana. 54 horas. Quantas horas ultrapassaram as 36 horas semanais pelas quais ele foi contratado? 54 menos 36 dá 18 horas extras por semana. Vejam que aqui, ó, os critérios foram exatamente os mesmos. Tanto o critério diário quanto semanal está dando 18 horas. Então é indiferente.
é diferente. Ele faz jus a 18 horas extras por semana. Critério mais vantajoso, tanto faz, um ou outro. Qual é o segundo passo? Encontrar o número de horas trabalhadas por mês. Eu encontrei por semana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de horas por semana e vou multiplicar pela média de semanas por mês, que é 4,28. Vou encontrar que ele fazia 77,04 horas extras no mês, naquele mês específico. E aí eu vou calcular o valor de uma hora extra daquele empregado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a base de cálculo de horas extras e dividir pelo divisor próprio de 36 semanas. O divisor próprio de 36 semanas, né, é o 180. É o 180. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar, então, a base de cálculo das horas extras. Salário fixo, 1.500, mais 375 de adicional de transferência é a base de cálculo, já que prêmios não entram na base de cálculo de horas extras. São só as parcelas salariais. E após a reforma trabalhista, os prêmios não são considerados parcelas de natureza salarial. Então, eu vou pegar 1.875, que é a soma de 1.500 mais 375, dividir por 180. E vou encontrar o valor de uma hora simples, R$ 10,41. Agora eu vou transformar essa hora simples em horas extras. O adicional aqui é de 50%, porque não foi informado o outro. O que eu vou fazer? 10,45 vezes uma hora simples, né? E mais o adicional. Então, vezes 1,5. Se fosse um adicional de 75, seria 1,75. Se fosse um adicional de 80%, seria 1,8 e assim por diante. Então, 10,41 vezes 1,5 dá 15,62 reais. Este é o valor da hora extra. R$ 15,62. Qual que é o último passo? Multiplicar o valor de uma hora extra pela quantidade de horas extras que ele fez no mês, 77,04. Então, eu vou pegar o valor de uma hora extra, 15,62, e multiplicar por 77,04 horas extras que ele fez no mês. E eu vou encontrar como horas extras devidas naquele mês, 1.203,75. Lembrando que o cálculo não se encerraria por aqui, porque deveríamos ver se a repercussão, né, pelo menos no FGTS, e, no caso de habitualidade, em outras parcelas, 13º, férias, né, se tivesse sido mandado embora, sem justa causa, aviso prévio, e assim por diante. Ok? Senhores, muito obrigado. Né, qualquer dúvida que tiverem, podem mandar, né, suas dúvidas pelas vias institucionais, e espero que tenham entendido. Tá? Qualquer dificuldade, eu sugiro que vejam o vídeo novamente. Né? Nós temos também essa explicação no Data Show passo a passo, que vai facilitar muito a compreensão de todos os senhores. Até o nosso próximo encontro.